Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Professor David e mais uma aula de português, depois desse breve recesso que nós tivemos aí, né? 2 dias, 4 dias, né? Contando com o final de semana, mas futuramente entraremos em outro recesso de fim de ano, estão já aí prestes a descansar, querem entrar nas famosas férias, né? Vocês merecem, bem como nós também, né? Foi um ano muito difícil, de superações, de adaptações, mas chegamos ao fim, graças a Deus, e vamos continuar, né? Bem, pessoal, hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre a interpretação textual. Eu trouxe para vocês aqui algumas dicas de como vocês podem melhorar a interpretação textual de vocês. A gente sabe que o assunto de interpretação textual, ele não existe um término, não existe um término. Nós precisamos sempre melhorar e praticar. A interpretação textual, gente, ela é 50% teoria e 50% prática. É necessário que você saiba, claro, certamente, os macetes, né? Tem sim alguns macetes que a gente pode usar na interpretação textual, mas a maior parte também é a prática. Então, você precisa ter conhecimento da prática para que você consiga fazer a interpretação correta do que está sendo proposto. E muita gente tem essa dificuldade na interpretação textual por não ter muita prática. Isso certamente acontece com alguns de vocês, não tem muita prática de interpretação textual, e quando é atribuído um texto para interpretar, não consegue encontrar as chaves, né? Quando eu digo essas chaves, eu estou me referindo ao enunciado. Às vezes a gente tem uma pergunta que diz assim: quais são as características principais do personagem, uma coisa desse tipo. Então, tem gente que não consegue focar no que o enunciado está pedindo. O que é que o enunciado está pedindo aqui? Ele quer saber as características principais do personagem. Aí, às vezes, a pessoa bota uma característica que não é uma característica do personagem, ele cita alguma coisa fora desse viés, enfim. São vários problemas que eu encontro ao trabalhar a interpretação textual com os alunos. Então, hoje a gente vai ver algumas dicas, vamos fazer algumas atividades. Inclusive, na semana passada, essa semana ainda, a gente viu um assunto de interpretação textual, né? E vamos do livro de vocês, mas hoje não vamos trabalhar com o livro em si. Tá bom? As dicas que eu tenho aqui, elas estão aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer essa leitura para vocês, mas antes permitam-me colocar o cabeçalho aqui. Pronto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Estão vendo aqui, né? Vou fazer a leitura com vocês e vou explicando, tá bom? Esse é um artigo do site português.com.br que dá algumas dicas sobre a interpretação textual, tá bom? Interpretação textual. Eis que nos deparamos com um assunto cuja relevância é indiscutível, dada a habilidade da qual devemos dispor uma vez imersos na condição de interlocutores. A começar pelo substantivo interpretação, oriundo do verbo interpretar, ou seja, analisar, compreender. Sim, compreender todo e qualquer discurso, levando em consideração a essência, a ideia principal, ora traduzida por meio das palavras. Por certo, tal tradução se efetivará se essas palavras não representarem para você apenas mais um emaranhado de ideias incompreensíveis, obscuras, ofuscadas, enfim, não interpretáveis. Nesse sentido, torna-se necessário que, antes de tudo, você compreenda que toda linguagem, seja ela qual for, possui uma finalidade, um objetivo a cumprir. Ou seja, aquilo que o emissor se dispôs a elaborar não foi por acaso, pois ele realmente deseja obter a compreensão acerca daquilo que profere. Assim, o que pretende um humorista ao proferir uma anedota, um repórter ao produzir uma notícia, um anunciante ao deixar à mostra um panfleto, um fabricante a elaborar um manual de instruções,
Um escritor, ao produzir uma obra literária, em todas essas circunstâncias, se faz nítida a finalidade discursiva impressa na mensagem. Em suma, o que esse pequeno trecho aqui, essa pequena explicação quis dizer, é que nós precisamos começar a entender o texto, o texto em geral, seja qual for, seja pequeno, médio, longo, enfim. Precisamos começar a vê-lo não como um emaranhado de palavras, ou seja, como várias palavras juntas umas das outras. Não. Precisamos começar a ver o texto como palavras que querem expressar sentimentos. Ou seja, em cada texto, seja ele como for, ele tem a intenção de expressar alguma coisa. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Isso é facilmente perceptível quando analisamos, fazemos uma comparação com, por exemplo, quando um fabricante ele elabora um manual de instrução, qual é o objetivo dele ali com aquele manual? O que é que ele visa? Ele visa a instrução das pessoas que vão utilizar, né, dos consumidores daquele produto. Não é apenas um artigo, né? A gente vê normalmente um papel pequeno, minúsculo, com algumas palavras dentro. Não é apenas aquilo. Aquelas palavras, elas têm a intenção de quê? Tem a intenção de instruir alguma pessoa e mostrar como deve ser feito o procedimento, tá bom? Então, o manual de instruções não é apenas um papelzinho com várias palavras. Claro que não, gente, ele tem a intenção. Outro exemplo, quando o escritor ele produz uma obra literária, às vezes a gente só vê a literatura como contos, né? Como coisas românticas, mas o autor, ele também, o escritor, ele também tem um propósito, um objetivo com aquela obra. E a gente precisa começar a ver desse ponto, nessa perspectiva. Qual é o objetivo daquele autor com aquela obra? É dessa forma que a gente deve pensar qual é o objetivo que o autor ele quer passar para a gente. Então, qual é a mensagem que ele quer passar? Isso, como eu já falei, isso vai além apenas do emaranhado de palavras. É a intenção dele com aquele texto. Então, sempre que vocês forem interpretar alguma coisa, se perguntem isso. Qual é a intenção, qual é o objetivo do autor, do escritor, com esse texto, com essas palavras? O que é que ele quer passar para mim? Pronto. Assim, o que pretende um humorista, né, quando ele profere uma anedota, qual é a intenção dele ali, com aquela comparação, com aquela piada, né? Qual é a intenção dele? É fazer com fazer as pessoas rirem, né? Fazer as pessoas rirem, tem aquela intenção. Ele visa a fazer com que as pessoas achem graça daquilo que ele está propondo, tá bom? Repórter produzindo a notícia. Qual é o objetivo? Informar as pessoas, deixar as pessoas informadas. Em face dessa realidade, diante de um texto, você pode começar observando o título, uma vez que esse começo pode revelar grandes pistas acerca do assunto retratado. Em seguida, a ideia principal pode estar representada já no primeiro parágrafo, porque no primeiro parágrafo, normalmente, nós usamos para formar a introdução. A introdução, o nome já diz, né? Vamos introduzir a nossa ideia principal. Então, o título, pessoal, do texto, tanto o título quanto os primeiros parágrafos, eles são a forma, talvez, assim, mais fáceis de você identificar a ideia central do texto. Claro que isso não vai ser suficiente para você entender tudo do texto, né? Porque a progressão textual, ela se dá justamente com a leitura contínua. Mas a ideia principal, ela é obtida, na maioria das vezes, através do título e da introdução, pois são esses que vão passar a ideia principal do texto. Bom? Mas também nos seguintes, é necessário identificar a ideia síntese de cada um deles, sobretudo checando as palavras-chave. Assim procedendo, torna-se bem mais fácil fazer a conexão existente em cada uma dessas partes. Assim mesmo, todas entrelaçadas e justapostas entre si, formando um todo lógico e coerente. Ou seja, os textos não são apenas emaranhados de palavras. Eles são palavras que sintaticamente são alocadas organizadamente, semanticamente também, e que passam um significado, passam um conteúdo, uma mensagem para a gente.
Outros aspectos, não menos importantes, é claro, dizem respeito aos conhecimentos relacionados aos fatos linguísticos e ao conhecimento de mundo, ou seja, as inferências que devem ser feitas diante de uma determinada expressão, de um determinado fato citado. O que é que isso quer dizer, pessoal? O que são inferências? Eu nem posso perguntar se vocês sabem, porque vocês não vão poder me responder agora, né? Mas o que são inferências, pessoal? Se vocês sabem aí, né? Se vocês não sabem, eu vou saber agora. Inferência, pessoal, no termo linguístico que a gente usa, é quando a gente lê alguma coisa e faz uma relação daquilo com algum conhecimento prévio que nós temos. Isso é fazer uma inferência. Quando você está lendo algo, alguém fala alguma coisa para você, você precisa fazer uma inferência daquilo. Ou seja, você vai pegar aquela informação e vai utilizar algum conhecimento prévio seu que você já tem para ajudar naquela interpretação textual, tá bom? Por exemplo, quando nós normalmente crescemos num contexto social menor, eu posso dizer assim, talvez não tão privilegiado, certamente nós vamos obter alguns vícios linguísticos, alguns hábitos de algumas gírias, algumas manias. E essas pessoas que normalmente crescem nesse contexto, um contexto menos favorável, né? Bem, não tem muito privilégio, né? Uma classe média, uma classe baixa, né? Uma condição mais humilde. Certamente elas não tiveram tanto acesso à educação, né? A gente sabe que esses locais, infelizmente, o governo desvaloriza muito, né? Não investe como deveria investir. Então, acaba que algumas pessoas ficam sem ter acesso à escola, sem poder ter uma educação de qualidade, porque não tem acesso a esses locais. Isso acontece bastante, né? Não apenas aqui, mas também em outros locais. Então, essas pessoas, elas conseguem fazer algumas inferências quanto ao seu local. Por exemplo, vou pegar uma música aqui para vocês que é muito conhecida, né? Não sei. Pelo menos não sei se vocês conhecem. Pelo menos na minha época de criança, tocava muito essa música. E criança não, na época de adolescente, né? Mais 12, 13 anos. Essa música tocava muito. Esse é um MC muito conhecido, né? Não sei se ele ainda é vivo, né? Ele tinha muito envolvimento com coisa errada, infelizmente. Mas tocava muito isso aí por onde eu morava, né? As pessoas ouviam isso aí todos os dias. Essa música está na minha cabeça até hoje, né? Mas enfim, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Por que eu peguei essa música aqui para mostrar para vocês? Apesar de muitos de vocês podem não conhecer, talvez não seja da época de vocês, né? Isso aí eu acho que o ritmo musical seria funk, brega, alguma coisa desse tipo. Não sei, né? Mas é nessa faixa, por aí, né? Funk ou brega, alguma coisa desse tipo. Nesse gênero musical. Enfim, então, o que é que acontece aí, gente? Esse MC Leozinho aí, ele, nessa música que ele fala sobre a questão alguns amigos deles, né? Que eles falam de comparsa, chamam de comparsa, foram presos, estavam envolvidos com coisas erradas, e nessa música ele retrata a saudade, ele quer expressar aquela saudade que ele tinha daquelas pessoas. Então ele usa alguns termos aí que só pessoas que têm esse conhecimento vão conseguir entender. Por exemplo, a letra da música diz o seguinte: eu bateu a saudade dos irmãos, o sofrimento, aí como eu queria visitar você lá dentro, fazer uma visita, dar um alô, trocar uns papos e lembrar como era bom os tempos de passado. Pronto. Só essa primeira parte aqui, pessoal. Para você conseguir interpretá-la, você tem que ter conhecimento desse tipo de conhecimento mundano, diga-se de passagem, ou seja, conhecimento sobre isso, sobre essa realidade que as pessoas viviam na favela. Quando ele diz aqui, eu bateu a saudade dos irmãos do sofrimento, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Uma pessoa que nunca viveu essa realidade, ela não vai conseguir entender isso aqui. Quando ele diz a saudade dos irmãos no sofrimento, aí como eu queria visitar vocês lá dentro, ele está se referindo ao quê? A cadeia, aquelas pessoas que foram presas, estão vivendo essa realidade, e ele está tentando expressar esse tipo de saudade por essas pessoas. Mas uma pessoa que não conhece essa realidade, ela não vai conseguir interpretar esse texto, porque ele não está falando aqui sobre cadeia, ele não está falando aqui sobre prisão, ele não está falando isso. Na música, ao decorrer da música, tem, né? Ele vai falar
Mas nesse primeiro trecho aqui, você não vai encontrar nada sobre isso. Então, para você conseguir interpretar essa parte aqui, você vai ter que ter conhecimento dessa realidade. Então, no caso, você vai precisar fazer uma inferência, tá? Então, é por isso que na interpretação textual, pessoal, o que conta não é apenas o conhecimento que você tem da língua portuguesa, claro que não. O que conta principalmente é o seu conhecimento do mundo, tá? Da sua cultura, das culturas diferentes, das religiões diferentes também, que cai muito no Enem, né? Das formas de expressão, seja a cultura mais privilegiada, menos privilegiada, enfim. Tudo isso influencia para que você consiga interpretar. Uma pessoa que vive essa realidade aqui, ó, ela vai conseguir, pessoal, interpretar esse texto facilmente. Por exemplo, se tivesse uma prova do Enem, com a questão dessa daqui, ó. Peraí. Pronto, essa parte aqui, ó. Para que os irmãos sobrevivam no sofrimento, uma visita para quem não sabe de mais lá dentro. Só quem está lá dentro é que sabe como é. Lá de as amizades quem é e quem não é. Pronto, digamos que vocês vão fazer o Enem 2020, 2021. E tem uma pergunta assim, né? Primeiro Enem 2021. Enem, ó. Enem 2021. De acordo com o trecho tirado abaixo. Trecho. Pronto. Tem uma pergunta desse tipo aqui no Enem. Olha que pergunta complicada. De acordo com o trecho abaixo, tirado da música Bateu a Saudade do cantor MC Lezinho, identifique o que o artista quis dizer ao utilizar o sintagma preposicional no sofrimento e o advérbio lá dentro. E aí, pessoal? Aí eu pergunto agora para vocês. Como é que nós iríamos fazer a interpretação disso aqui, esse no sofrimento e lá dentro, se a gente não sabe o que isso significa? Uma pessoa, como eu já falei, uma pessoa que tem conhecimento de mundo, ela vai conseguir fazer uma inferência, ou seja, ela vai conseguir juntar isso aqui com os conhecimentos que ela já sabe. Ela vai, ó, para que os irmãos sobrevivam no sofrimento, uma visita para quem não sabe é demais lá dentro, só quem está lá dentro é que sabe como é. Qual é o local que você sofre, que você pode receber visita, e que lá dentro você sofre demais, e que só quem está lá dentro sabe como é? Que local é esse? A prisão, pessoal. Mas tem gente que não vai conseguir fazer essa inferência, não vai conseguir interpretar isso daqui. Tá bom? Então, para que os irmãos sobrevivam no sofrimento lá dentro, está se referindo ao quê? A prisão, sofrimento e lá dentro da onde? Da prisão, o que é que tem lá? Sofrimento. Então, nós conseguimos fazer essa inferência porque nós conhecemos essa música, nós conhecemos o contexto dessa música. Mesmo que eu não conheça o contexto dessa música, mas eu sei isso daqui, eu sei o que é um local onde tem muito sofrimento, onde pode receber visita, entendeu? Isso é você realizar uma inferência, você vai juntar um conhecimento que você já tem com o conhecimento com o trecho da questão. Isso vai ajudar você a chegar em uma conclusão. Então, aqui a gente conclui o quê? Para que os irmãos sobrevivam no sofrimento. Uma visita para quem não sabe é demais lá dentro. Só quem está lá dentro é que sabe como é. Lá a gente vê as amizades, quem é e quem não é. Pronto. Então, nesse caso aqui está se referindo ao quê? À prisão, gente. Aqui o site deu errado. A gente é separado, não é junto, não. Pronto.
Entendeu? Então, aqui a resposta seria estar se referindo à prisão. Mas para isso você precisa ter um conhecimento mundano. Isso aqui, pessoal, é o que eu quero dizer para vocês. Essa parte da inferência é a parte talvez mais importante da interpretação textual, pessoal. Vocês precisam ter conhecimento de mundo. Vocês precisam sair do mundo de vocês apenas, porque tem gente que é assim, né? Só vive naquele mundo. Não pode ser assim, pessoal. Professor, mas eu não gosto, sei lá, de rock, eu não gosto de pop, não gosto de gospel, eu não gosto de funk, de brega, sei lá. Beleza, você não tem que gostar, mas você tem que entender como é que funciona esses meios, porque o Enem, ele é uma prova bem abrangente, né? Ele pega vários tipos de gêneros musicais, textuais, e acrescenta lá. Pelo menos é uma parte boa, né? Que ele não deixa nada de fora. Ele fala sobre religiões, né? O Brasil aqui, o catolicismo, o evangelho, né? Enfim, fala também sobre as religiões afrodescendentes. Enfim, eles são bem abrangentes nessa questão. Eles incluem tudo, são bem inclusivos, né? Nessa questão. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque vai fazer com que vocês precisem pesquisar outras coisas além da realidade de vocês. Um exemplo, uma pessoa que tem uma condição muito boa, uma classe social alta, que não tem muito contato com, não sabe o que é cadeia, não sabe o que é isso, ela certamente não iria conseguir interpretar isso daqui. Ia ser difícil, porque ela não tem esse conhecimento. Ela não sabe muito sobre cadeia, não sabe que lá é sofrimento, não sabe que lá tem as amizades, não sabe o que ele quer dizer quando diz lá dentro. Não sabe. Não é a realidade daquela pessoa. Aquela pessoa não ouve nem falar de cadeia, né? Então, a pessoa cresceu num contexto bom, né? Num contexto mais seguro, diga-se de passagem. Então, certamente ela não vai ter a necessidade de conhecer isso daí. Mas aqui iria fazer com que ela tirasse uma nota baixa, pelo fato dela não conhecer essa realidade. Tá bom? Então, vamos continuar aqui com o restante das dicas lá. Olha que legal. É justamente o que eu falei para vocês. Outros aspectos, não menos importantes, dizem respeito aos conhecimentos relacionados aos fatos linguísticos e ao conhecimento de mundo, ou seja, as inferências que devem ser feitas diante de uma determinada expressão, de um determinado fato citado. Uma pessoa que não conhece esse contexto, ela não vai conseguir entender a expressão lá dentro, ao sofrimento lá dentro. Um simples sinal de pontuação, agora saindo um pouco dessa questão da inferência, né? E passando agora para a questão da pontuação. Um simples sinal de pontuação, como é o caso do uso de uma vírgula, pode ser decisivo para explicar o que pretende o emissor, dado o fato de tal recurso ser, muitas vezes, uma questão de estilo, de efeito a ser obtido e, sobretudo, decifrado. Também podem ser mencionados os demais sinais, as conjunções, sobretudo as adversativas, as relações de significado existente entre as palavras, enfim, muitos são os aspectos que prevalecem nesse momento. E as inferências, qual atributo a elas dá? Saiba que, não raras vezes, o discurso não se mostra assim tão às claras, isto é, por trás dele há uma intertextualidade, uma alusão a outro aspecto que exige uma habilidade necessária para fazer determinadas conexões. Digamos, assim, entre as ideias abordadas no texto, aspecto esse que somente se torna materializado mediante o conhecimento de mundo na realidade que nos cerca, dos quais devemos sempre dispor, tá? Ou seja, pessoal, sempre todo texto ele vai precisar que você tenha certo conhecimento de mundo, tá? Para que você consiga realizar inferências. Tem muita gente que é expert na questão gramatical, mas quando chega nessa questão de interpretação textual, por ela não ter muito conhecimento mundano, ela tira nota baixa. Tá? Então, as inferências elas são muito extremamente importantes no texto. Para você conseguir interpretar alguma coisa ali, você vai ter que ter conhecimento daquilo. Eu penso logo, quando eu falo isso, eu penso logo de poetas, né? Poetas e poetisas. Às vezes, alguns alunos gostam de um poeta ou de uma poetisa específica, Clarice Lispector, Machado de Assis, e eles utilizam as suas obras como referência. E às vezes aquela pessoa, por ter tanto conhecimento daquele artista, daquele poeta, consegue interpretar qualquer texto que tenha alguma menção daquele artista.
Já outros, quando vão pegar alguma prova do Enem e começam a ler aquelas questões, sempre tem questão de poesia, né? Que coloca alguma poesia, algum poema, alguma coisa, sempre tem. Quando vão ler, não conseguem entender. Por que não conseguiram entender? Porque não tem conhecimento daquele artista, daquele poeta, tá? Uma pessoa que conhece o poeta, que conhece o estilo dele, ela vai conseguir fazer uma inferência quando ela vê alguma pergunta com o poema daquela pessoa. Porque a pessoa já conhece o estilo daquele poeta. A pessoa já sabe se ele tem um estilo mais dramático, se ele tem um estilo mais... não sei, gosta, sei lá, de fazer suspense, se ele gosta de deixar as pessoas ansiosas, se ele... Entendeu? A pessoa vai conhecer o artista, ela vai conhecer o poeta, o autor. Ela vai conhecer. E isso vai, com certeza, ajudar a interpretar aquela poesia dele, porque você já conhece o autor, você vai fazer uma inferência sobre aquela obra, entendeu? Então é muito importante, pessoal. Resumindo, vocês têm que ter conhecimento de mundo. Redação é conhecimento de mundo, tá bom? Redação e interpretação textual é conhecimento de mundo. Muitas pessoas se dão muito mal no Enem justamente por isso, porque não tem conhecimento de mundo e acaba que na hora até tem o que falar, mas não sabe como falar ou não consegue interpretar, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso aí, certo, pessoal? É importante vocês realizarem inferências em todos os textos que vocês lerem, tá bom? É super importante. Mas para isso vocês precisam expandir o conhecimento de mundo de vocês, tá? Não fiquem apenas presos no mundo de vocês, não. Expandam-no, tá? Procurem coisas novas, procurem aprender sobre coisas novas, ouvir coisas novas. Se você gosta de ouvir, sei lá, só um tipo de reportagem, comece a ouvir sobre outros tipos de reportagem. Isso vai ajudar vocês, tá bom, pessoal? Beleza, então, só agora para finalizar aqui, com base em todos os pressupostos aqui elencados, gostaríamos ainda de fazer uma ratificação com vistas a conscientizá-lo acerca de uma realidade inquestionável. A toda palavra, seja qual ela for, não se concebe como vã, sem significado, haja vista que possui um sentido, cabendo a você, em especial, de decifrá-la em toda a sua essência. Ou seja, todo texto ele possui uma mensagem dentro dele, não é apenas um emaranhado de palavras, tem a intenção do autor ali com aquele texto, tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi passado aqui. Eu espero que vocês pratiquem essa questão, gente, de vocês procurarem conhecimentos de mundo. Tá? É muito importante isso, tá? A gente vai ajudar muito vocês no Enem, em qualquer outro vestibular ou prova que vocês forem fazer. Ficamos por aqui com a nossa aula. Espero que vocês tenham uma boa semana, tenham aí um bom descanso, tá bom? Vocês merecem, nós merecemos também. Nesse período agora de férias que vocês vão passar. E em seguida voltaremos com as nossas aulas normais, se Deus quiser, certo? Ficamos por aqui. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que podem me consultar no Class App. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá, gente? Inclusive perguntas sobre interpretação textual ou qualquer outro assunto que a gente também já possa ter visto e surgiu alguma dúvida para vocês agora. Mas expliquem, claro, sempre escrevam a dúvida de vocês para que eu possa respondê-los com mais eficiência e efetividade, certo? Normalmente foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar isso aqui um minuto para vocês copiarem, caso vocês queiram. Acho que essa informação aqui é muito relevante para vocês sobre a inferência, tá bom? Deixa eu ver a outra página tá maior. Pronto. Pronto. Vou deixar um minuto aí e em seguida eu vou finalizar a transmissão. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente.